Talvez você tenha clicado neste vídeo porque existe um cansaço que você não consegue explicar direito. Não é apenas físico, não é apenas emocional. É um cansaço que nasce quando você ora, espera, confia e nada parece acontecer. Um cansaço silencioso que não aparece nas conversas, que não vira postagem, que não encontra palavras fáceis para ser explicado. É o cansaço de quem continua acreditando, mesmo sem ouvir respostas claras. Talvez, em algum momento recente, você tenha se perguntado se Deus ainda escuta você. Não porque você deixou de crer, mas justamente porque você crê. Porque quem não acredita não sente esse vazio. Quem não acredita não sofre com o silêncio. Só sente esse peso quem ainda espera alguma coisa. Quem ainda confia que existe um sentido maior, mesmo quando tudo parece quieto demais. O silêncio é uma das experiências espirituais mais difíceis de atravessar, porque ele não oferece confronto direto, ele não traz negação explícita, ele apenas permanece. E quanto mais ele permanece, mais a mente começa a preencher os espaços vazios com dúvidas, medos e interpretações que machucam. Será que eu fiz algo errado? Será que perdi o favor? Será que fui esquecido? Será que Deus fala com todo mundo, menos comigo? Mas existe algo que quase ninguém diz, e talvez você precise ouvir agora. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é descaso. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio é uma forma de trabalho invisível. É um movimento que não faz barulho. É uma ação que acontece fora do alcance da ansiedade humana. Nós fomos ensinados a reconhecer Deus pelo movimento, pela resposta imediata, pelo sinal claro, mas quase nunca somos ensinados a reconhecê-lo na pausa, no intervalo, no tempo em que nada muda por fora, mas tudo começa a ser reorganizado por dentro. Porque a espiritualidade real não acontece apenas quando algo se resolve, ela acontece principalmente quando algo está sendo preparado. Existe um tipo de espera que corrói, mas existe outro tipo de espera que constrói. A diferença entre elas não está no tempo, mas no sentido. Quando você não entende o silêncio, ele vira tortura. Quando você começa a compreender o processo, o silêncio vira sustentação. Ele deixa de ser vazio e passa a ser um espaço de amadurecimento. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus parece distante. As orações saem da sua boca, mas não voltam em forma de resposta. As palavras parecem se perder no ar. E isso dói, porque você não deixou de buscar, você não deixou de tentar, você não abandonou a fé. Mesmo assim, o céu parece fechado. Mas e se esse céu fechado não for um bloqueio, e sim um convite? Um convite para desenvolver uma fé que não depende de respostas imediatas, uma fé que não precisa de sinais constantes para continuar existindo, uma fé que aprende a permanecer mesmo quando não há confirmação visível. A verdade é que o silêncio revela quem nós somos quando não temos garantias. Ele revela se a nossa fé está ancorada apenas naquilo que Deus faz ou se ela também está ancorada em quem Ele é. Porque confiar quando tudo está funcionando é fácil. O difícil é confiar quando nada parece se mover. Antes de muitas transformações profundas, existe um período de aparente estagnação. Isso acontece na natureza, acontece nos ciclos humanos, acontece nos processos espirituais. A semente passa um tempo inteiro debaixo da terra antes de romper o solo. Ninguém aplaude esse processo, ninguém vê, ninguém confirma. Mas se ela fosse arrancada antes do tempo, nunca se tornaria árvore. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, enterrado, não destruído, invisível, não esquecido, em silêncio, não abandonado. E a dor que você sente não é sinal de fracasso, é sinal de crescimento interno, ainda que você não consiga nomear o que está sendo construído. O problema é que nós aprendemos a associar silêncio com perda. Quando alguém se cala em um relacionamento, isso geralmente significa afastamento. Quando alguém não responde, isso costuma indicar desinteresse. E sem perceber, nós projetamos essa lógica humana sobre Deus. Mas o silêncio divino não funciona como o silêncio humano. Ele não nasce de indiferença, ele nasce do cuidado.
Existem respostas que, se viessem cedo demais, nos quebrariam. Existem portas que, se abrissem antes do tempo, nos levariam a lugares para os quais ainda não temos estrutura emocional, espiritual ou psicológica. E então o silêncio aparece como proteção, não como punição. Talvez você tenha pedido algo que, no fundo, ainda não está pronto para sustentar. Talvez você tenha desejado uma mudança que exigiria uma versão de você que ainda está sendo formada. E o silêncio, nesse caso, não é negação, é preparação. Enquanto você sente que nada acontece, algo está sendo ajustado dentro de você. Valores estão sendo realinhados, expectativas estão sendo revistas, feridas antigas estão sendo tocadas, mesmo que você tente ignorá-las. Porque Deus não entrega respostas apenas para resolver situações. Ele entrega respostas para transformar pessoas. E transformação quase sempre passa por um período desconfortável de espera. Um período em que você precisa aprender a ficar consigo mesmo, a ouvir seus próprios pensamentos, a encarar emoções que antes estavam escondidas pela rotina das respostas rápidas, das distrações. O silêncio tira os ruídos. Ele expõe o que estava abafado. Ele mostra o que precisa ser curado antes que o próximo passo seja dado. E isso pode assustar, porque olhar para dentro nem sempre é confortável, mas é necessário. Talvez Deus esteja em silêncio porque este é o único momento em que você realmente consegue ouvir algo além da própria ansiedade. Talvez Ele esteja te conduzindo para uma escuta mais profunda, menos apressada, menos condicionada a resultados imediatos. Existe uma maturidade espiritual que só nasce quando aprendemos a confiar sem controle. Quando entendemos que nem tudo precisa ser explicado agora. Quando aceitamos que algumas respostas só fazem sentido depois que o processo termina, não enquanto ele está sendo acontecido. Muitas pessoas abandonam a fé não porque Deus falhou, mas porque o silêncio durou mais do que elas esperavam. Elas confundiram pausa com rejeição, confundiram espera com esquecimento e desistiram exatamente no ponto em que algo começava a se alinhar. O tempo de Deus não acompanha a urgência humana, ele acompanha a necessidade real. E o que você chama de atraso, muitas vezes é apenas o ritmo certo para que você não se perca no caminho. Se você está esperando há muito tempo, talvez não seja porque nada vem. Talvez seja porque o que vem é grande demais para chegar de forma superficial. Talvez seja porque você está sendo preparado para algo que não pode ser sustentado por uma fé frágil. O silêncio também ensina dependência verdadeira. Ele desmonta a ideia de que conseguimos controlar tudo com oração. Ele nos lembra que fé não é barganha. Fé é entrega. É permanecer mesmo quando não há garantias. É continuar mesmo quando não há confirmação. E isso dói, porque nos tira do lugar confortável de quem sempre recebe respostas claras. Nos coloca no lugar vulnerável de quem precisa confiar sem mapas. Mas existe algo profundamente transformador nesse lugar. É ali que a fé deixa de ser apenas crença e se torna relação. Uma relação que não depende de sinais constantes para continuar existindo. Talvez você esteja sendo convidado a amadurecer espiritualmente, a sair de uma fé baseada apenas em resultados e entrar em uma fé baseada em confiança. E esse convite quase sempre vem disfarçado de silêncio. Observe sua própria história. Quantas vezes você só entendeu o sentido de algo depois que passou? Quantas vezes uma espera que parecia cruel se revelou necessária? Quantas vezes um silêncio que machucou evitou uma dor maior no futuro? Nós raramente agradecemos pelos silêncios que nos protegeram, porque eles não fazem barulho, eles não deixam marcas visíveis, mas eles salvam caminhos inteiros. Se hoje você sente que Deus se calou, talvez seja porque Ele confia que você consegue atravessar esse trecho sem precisar de confirmações constantes. Talvez seja porque você já aprendeu o suficiente para caminhar mesmo quando não vê o fim da estrada. O silêncio não é sinal de abandono, é sinal de confiança. Confiança de que você não vai desistir só porque não recebeu uma resposta imediata. Confiança de que você consegue permanecer mesmo quando a fé precisa ser exercitada de forma mais profunda. E se você chegou até aqui, ouvindo essas palavras, talvez isso já seja uma resposta.
Não do jeito que você imaginou, não na forma que você pediu, mas na forma que você precisava agora. Às vezes a resposta não vem para mudar a situação, ela vem para fortalecer você dentro dela. Porque nem toda mudança começa fora, muitas começam dentro, silenciosamente. O silêncio tira os ruídos, ele expõe o que estava abafado, ele mostra o que precisa ser curado antes que o próximo passo seja dado. E isso pode assustar, porque olhar para dentro nem sempre é confortável, mas é necessário. Talvez Deus esteja em silêncio porque este é o único momento em que você realmente consegue ouvir algo além da própria ansiedade. Talvez Ele esteja te conduzindo para uma escuta mais profunda, menos apressada, menos condicionada a resultados imediatos. Existe uma maturidade espiritual que só nasce quando aprendemos a confiar sem controle. Quando entendemos que nem tudo precisa ser explicado agora. Quando aceitamos que algumas respostas só fazem sentido depois que o processo termina, não enquanto ele está acontecendo. Muitas pessoas abandonam a fé não porque Deus falhou, mas porque o silêncio durou mais do que elas esperavam. Elas confundiram pausa com rejeição, confundiram espera com esquecimento e desistiram exatamente no ponto em que algo começava a se alinhar. O tempo de Deus não acompanha a urgência humana, ele acompanha a necessidade real. E o que você chama de atraso, muitas vezes é apenas o ritmo certo para que você não se perca no caminho. Se você está esperando há muito tempo, talvez não seja porque nada vem. Talvez seja porque o que vem é grande demais para chegar de forma superficial. Talvez seja porque você está sendo preparado para algo que não pode ser sustentado por uma fé frágil. O silêncio também ensina dependência verdadeira. Ele desmonta a ideia de que conseguimos controlar tudo com oração. Ele nos lembra que fé não é barganha, fé é entrega, é permanecer mesmo quando não há garantias, é continuar mesmo quando não há confirmação. E isso dói. Dói porque nos tira do lugar confortável de quem sempre recebe respostas claras, nos coloca no lugar vulnerável de quem precisa confiar sem mapas. Mas existe algo profundamente transformador nesse lugar. É ali que a fé deixa de ser apenas crença e se torna relação, uma relação que não depende de sinais constantes para continuar existindo. Talvez você esteja sendo convidado a amadurecer espiritualmente, a sair de uma fé baseada apenas em resultados e entrar em uma fé baseada em confiança. E esse convite quase sempre vem disfarçado de silêncio. Observe sua própria história. Quantas vezes você só entendeu o sentido de algo depois que passou? Quantas vezes uma espera que parecia cruel se revelou necessária? Quantas vezes um silêncio que machucou evitou uma dor maior no futuro? Nós raramente agradecemos pelos silêncios que nos protegeram, porque eles não fazem barulho, eles não deixam marcas visíveis, mas eles salvam caminhos inteiros. Se hoje você sente que Deus se calou, talvez seja porque Ele confia que você consegue atravessar esse trecho sem precisar de confirmações constantes. Talvez seja porque você já aprendeu o suficiente para caminhar mesmo quando não vê o fim da estrada. O silêncio não é sinal de abandono, é sinal de confiança. Confiança de que você não vai desistir só porque não recebeu uma resposta imediata. Confiança de que você consegue permanecer mesmo quando a fé precisa ser exercitada de forma mais profunda. E se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, talvez isso já seja uma resposta. Não do jeito que você imaginou, não na forma que você pediu, mas na forma que você precisava agora. Às vezes a resposta não vem para mudar a situação, ela vem para fortalecer você dentro dela. Porque nem toda mudança começa fora, muitas começam dentro, silenciosamente. O silêncio não significa que nada está acontecendo. Significa que algo está sendo gestado, algo que precisa de tempo, algo que precisa de espaço, algo que precisa de profundidade. E quando esse processo terminar, quando a resposta finalmente se revelar, você vai perceber que o silêncio não foi vazio. Ele foi cheio de propósito, cheio de cuidado, cheio de preparação. Talvez hoje a sua tarefa não seja entender, talvez seja confiar, talvez seja continuar, talvez seja apenas não desistir no meio do silêncio.
porque o silêncio também é resposta, e às vezes é a mais importante de todas.